Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 1. De repente tudo virou tristeza. Eram os pensamentos do atual rei dos piratas após perder seu Nakama. O capitão dos Mugiwaras, Monkey D. Luffy, 30, estava em frente aos túmulos de seu Nakama e da mulher que ele amava. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto Ivankov falava no funeral das pessoas que ele mais amava. Porém, ele não ouviu nenhuma palavra, pois apenas as imagens daquele dia trágico passaram por sua mente. Flashback: depois de ter derrotado Insama aos 20 anos e ter vivido 10 anos como rei dos piratas, ter formado uma linda família com a mulher que se confessou a ele naquela última ilha e ver seus Nakamas realizarem seus sonhos ao mesmo tempo. Suas próprias famílias, ele nunca imaginou que veria seu maior medo se tornar realidade. Eles haviam passado um dia maravilhoso, quando se tornou o mais horrível para Luffy ao ver o navio indo em direção à ilha onde eles estavam. Ao ver o distintivo, percebeu que quem vinha era justamente a pessoa que ele mais odiava por ter tirado dele seu irmão Ace, Akainu. Após a derrota do governo mundial e da espada assumir o controle da marinha, Akainu desapareceu, mas havia rumores de piratas sendo horrivelmente assassinados por um assassino de piratas movido a lava. Então, ver Akainu chegar onde eles estavam fez Luffy ficar com raiva e se preparar para lutar. Porém, foi tudo em vão, pois ele viu seus Nakamas sem vida a seus pés. Zoro e Sanji estavam juntos no chão, um sem os braços e o outro sem as pernas. O Usopp estava irreconhecível ao lado de um Chopper em sua forma de monstro com vários buracos no corpo. Franky e Jinbei deitaram um com o corpo robótico aberto e o outro com um buraco no estômago. Brook, a única coisa que restou dele foi seu cajado, já que estava completamente coberto de lava e mesmo com sua imortalidade ele não conseguiu se salvar disso. Carrot e Yamato, seus últimos Nakamas, foram mortos de uma forma horrível e isso deixou um grande vazio no coração do capitão. Robin foi pior, ela tentou proteger seu capitão mas Akainu a matou com um mini punho de lava que passou por ela. Antes de morrer ele disse ao seu capitão: "Eu sempre te amei desde que você me salvou de Enies Lobby, mas não me atrevi a te contar. E como você vê, ela chegou antes de mim, mas mesmo assim nunca deixei de te amar, então agora posso partir em paz. Adeus e obrigado, meu querido Capitão Sam." Isso deixou uma grande dor no coração do capitão do Chapéu de Palha. Porém, o que realmente o destruiu foi presenciar a morte da mulher que amava e daquela que lhe deu 2 lindos filhos que ele queria que o superassem. A bela navegadora e atual rainha pirata Macaco de Nami morreu de uma forma que nosso capitão não esperava. Akainu queria acabar com a vida de Luffy de uma vez por todas e estava indo em direção a ele com o punho coberto de magma. Porém, assim como aconteceu com Ace, Nami ficou no meio, recebendo o soco diretamente através dela na frente do marido. Luffy, ao ver outra pessoa que tanto amava perder da mesma forma, soltou um grito alto e junto com seu Haki do Rei, saiu do controle e acabou matando Akainu. Quando se acalmou, tinha nos braços o corpo de sua amada que o olhou com lágrimas nos olhos e lhe disse suas últimas palavras: "Meu Luffy, por favor não chore porque me sinto feliz em dar minha vida por você. Eu não poderia deixar nossos filhos sozinhos sem os pais, e se você morresse eu seria o próximo, por isso resolvi dar minha vida por você para que eles tivessem pelo menos o pai. Antes de partir quero te dizer que não me arrependo de ter me apaixonado por você, mesmo com sua idiotice, impulso, gula e imaturidade. Afinal, amar é aceitar os defeitos de quem você ama, certo? Peço-lhe que cuide de nossos filhos e garanta que eles tenham um futuro lindo. E a última coisa que vou te dizer é esta: eu te amo muito, meu capitão idiota." Finalizou com sua cara de gato de sempre, mostrando a língua e piscando para ele. Fim do flashback. Depois de lembrar daquele dia trágico em que perdeu as pessoas que considerava sua família e a mulher que lhe ensinou o que era o amor, as lágrimas caíram com mais força de seus olhos. Então mãos pequenas o tocaram dos dois lados e quando ele olhou pôde ver seus 2 filhos. Uma menina de cabelo preto com o formato do cabelo de Nami, os olhos e o mesmo rosto, e do outro lado um menino de cabelo laranja igual ao dele. Mãe, mas baixa e rebelde como o pai, com o mesmo rosto e olhos do pai. Luffy os viu e sorriu. "Meus pequenos Edward e Luna, não se preocupem, eu cuidarei de dar ainda mais amor a vocês na ausência de sua mãe." As 2 crianças de 5 anos deram-lhe o sorriso que ele possuía para não preocupá-lo. Então Ivankov disse-lhe: "E agora o rei pirata Macaco de Luffy Boy quer dizer algumas palavras para seus Nakamas caídos." Luffy acabou de ver e balançando a cabeça disse:
Nada, depois ele foi com os filhos para o Sunni. Ele teve sorte de ter deixado os dois príncipes com a tia, porque senão eles não estariam com ele agora. Depois de 2 semanas, ele recebeu a visita dos Kushas e a imperatriz pirata Boa Hancock quis estar com ele o tempo todo. Quando Luffy se casou com Nami, ela não gostou muito de ver no jornal a notícia de que o gato ladrão era a rainha dos piratas e esposa de seu amante. Porém, ela não quis desistir e disse a Luffy que seu coração sempre seria dele e que ela o amaria por toda a eternidade. Por isso, como ele não quis ver ninguém nessas 2 semanas e se trancou no quarto que dividia com Nami, quando ela chegou ele a deixou ficar com ele para chorar abraçando-a. 2 meses de choro foram suficientes para que nosso capitão se acalmasse e voltasse a ser ele mesmo. Ele se reuniu com seus filhos e prometeu-lhes que nunca os abandonaria. Muitos anos depois na ilha da East Blue, havia um homem alto, musculoso, mas velho, descansando. Ele usava um casaco vermelho de capitão e um velho chapéu de palha sobre os cabelos grisalhos. É isso mesmo, esse homem não era outro senão o ex-rei dos piratas, Monkey D. Luffy em seu 100º ano de vida. Depois de perder seu Nakama, ele conseguiu viver uma vida longa sem problemas. Então ele viu 2 navios familiares ao longe no mar e seu sorriso característico apareceu em seu rosto. Seguiu em direção ao porto, chegando a tempo de encontrar 2 navios com insígnias diferentes que o deixaram ainda mais feliz. Um deles era o símbolo de um Jolly Roger com um chapéu de palha laranja e o símbolo da tangerina de Nami, e do navio sob um homem musculoso de cabelo laranja, com um casaco de capitão laranja e na cabeça um chapéu de palha como o de Luffy, mas com fita laranja. O outro era um Jolly Roger de cobra também com chapéu de palha e seu navio sob um homem de cabelos pretos, rosto e corpo que pareciam ter sido esculpidos pelos deuses e na cabeça um chapéu de palha. Os 2 foram em direção a Luffy e ele os recebeu sorrindo e dizendo: "Mas olha quem veio me visitar, o atual rei pirata Monkey D. Edward e outro do meu maior orgulho Monkey D. Ace, considerado o homem mais bonito do mundo. Não me diga que você está vindo em busca de vingança." Os 2 tremeram um pouco e apertando as mãos na frente deles disseram: "De jeito nenhum, iríamos levar uma surra de novo, pai." Luffy ao ouvi-los riu dizendo: "Xixixe, claro, já que mesmo sendo tão velho sou capaz de brigar com qualquer um, nós sabemos, mas viemos visitá-lo junto com nossos filhos, embora eu quisesse ir sozinho com minha família e não quisesse ver essa cobra arrogante", disse Edward, olhando para Ace com aborrecimento. "TCH, então o que você acha? Eu também não queria vir com esse gato egoísta, mas tínhamos que te conhecer e eu queria ver meu pai junto com meus filhos em paz", Ace disse suspirando. "O que você disse, pequena cobra? O que você ouviu, gatinha?" Então, eles começaram a brigar e Luffy jurou que estava vendo Zoro e Sanji neles e ao mesmo tempo Nami e Hancock que naquela vez eles brigaram por ele. Ele riu e então algumas crianças se aproximaram dele gritando: "Avô!" 3 crianças apareceram e o abraçaram com carinho. Uma menina de 10 anos com cabelos laranja, uma menina de 9 anos com cabelos pretos e um menino de 7 anos com cabelos pretos. Luffy os abraçou carinhosamente. "Nami, Hancock e Roger. Meus queridos netos, estou muito feliz em vê-los." Os 2 filhos de Luffy pararam de brigar e olharam para o pai com um sorriso. Então Ace disse a ele: "Fico feliz em ver você feliz, pai. E eu sei que você é muito especial para Nami e Hancock, já que eles te lembram das mulheres que você amou e com quem se casou." Luffy ao ouvir isso apenas sorriu melancólico. Sim, nosso capitão, após perder Nami, casou-se com a imperatriz pirata Boa Hancock que teve filhos com ela. Mas ele não se casou com ela para esquecer a dor, não, ele se casou com ela porque a amava de verdade e queria fazê-la feliz. E assim foi, aos 115 anos ela morreu com muita felicidade e o reino da Amazon Lily ficou muito grato a Luffy por fazê-la feliz. Monkey D. Ace foi o filho homem que teve com ela e todos notaram que ele herdou a grande beleza de sua mãe e a força de seu pai. Ele conquistou sem esforço o título de homem mais bonito do mundo e inúmeras mulheres pediram que ele os tornasse seus, porém, assim como sua mãe, seu coração só pertencia à mulher que conseguiu conquistá-lo. Mas mesmo tendo o título de homem mais bonito do mundo, não ficou muito feliz em tê-lo pois só queria um título e era o de filho mais forte do ex-rei dos piratas, título que foi disputado contra sua metade, irmão Eduardo. Mas mesmo com as brigas, os 2 se amavam como irmãos plenos e tinham orgulho de serem filhos do pai por todo o amor que ele lhes dava.
Ei, parece que temos mais visitantes, disse Luffy olhando para o mar. Mais 2 navios aproximavam-se do porto e os 2 irmãos os reconheceram e sorriram. Um deles era um navio com cabeça de gato vermelha e um Jolly Roger com cara de gato vermelho, mostrando a língua e piscando com um chapéu de palha. O outro era um barco puxado por 2 cobras gigantes e carregava o símbolo dos Cujas. Quando os 2 navios chegaram, cada um sob o comando de uma mulher, que se entreolharam com fúria e quase começaram a lutar entre si. Então os 2 correram em direção a Luffy gritando: "Pai!" Luffy abraçou os 2 com carinho enquanto dizia: "Luna e Lily, minhas 2 queridas princesas, obrigada por terem vindo ver seu pai." Ambas eram filhas do capitão de chapéu de palha e eram consideradas as mulheres mais fortes do mundo. Uma delas era Monkey D. Luna, filha de Luffy Nami, que possuía uma grande beleza com seus lindos cabelos negros ondulados e um corpo invejável como o de sua falecida mãe. A outra era Monkey D. Lily, filha de Luffy Hancock. Sua beleza poderia facilmente competir com a de Luna com seus longos cabelos negros e um pouco bagunçados em cima, como seu pai lhe dando uma beleza exótica. Seu corpo era uma combinação de beleza e poder, já que era possível ver seu corpo tonificado graças ao seu treinamento, e isso fez dela o desejo de muitos homens como sua mãe Hancock. "Eu queria ver você, pai, mas não esperava ver a gatinha que me impede de ter o título que minha mãe carregava aqui", disse Lily, olhando para a irmã com irritação. "Aquela da mulher mais linda do mundo. Não vou deixar isso para você, pois pretendo ficar com ela mesma para que minha falecida mãe sinta orgulho de mim. Isso está claro para você, pequena cobra", Luna disse sem olhar para ela, mas você percebeu sua arrogância. Atitude que ela herdou de sua mãe. "Não vou deixar você ficar com o título que minha mãe carregava com orgulho e que me pertence por direito. E olhe para mim quando falo com você, gato arrogante. Não estou com vontade, sua cobra arrogante." Outra briga de gato e cobra começou, mas desta vez com as irmãs macaco. Eles continuaram brigando até que seu pai os impediu, perguntando a Lily: "Lily, você poderia parar de brigar com sua irmã para me contar como você está como imperatriz da Amazon?" Lily parou de brigar com Luna e olhou para o pai com um sorriso. "Estou ótimo, xixi. Minha ilha inteira está feliz com meu reinado e dizem que sou a melhor imperatriz que a Amazon Lily já teve. Embora minhas velhas tias não me deixem viver em paz, me dizendo o que fazer. É igual ao que sua mãe sofreu com aquele velho Neon. E você, Luna, espero que tenha trazido minha querida neta", Luffy disse olhando para Luna. Luna, ao ouvi-lo, apenas lhe deu o sorriso que herdou dele, apontando para uma menininha, disse: "Claro que trouxe para você, pai. Xixi, Belemere, venha cumprimentar seu amado avô." Uma menina de cabelos brancos e olhos negros se jogou nos braços do avô gritando: "Vovô! Minha amada Belemere, estou muito feliz em ver você", disse Luffy, abraçando carinhosamente sua neta. "Vovô, já decidi qual vai ser o meu sonho. Assim, e qual será? Quero superar a vovó Nami e ser a melhor velejadora do mundo", disse Belemere com um grande sorriso. Luffy olhou para ela surpreso e lágrimas vieram aos seus olhos. "É um sonho lindo e sei que sua avó gostaria que você o realizasse. Embora seja muito difícil, já que ela conseguiu navegar pelo mundo, então farei mapas mais precisos de todas as ilhas do mundo e irei superá-la e até ser melhor em clima do que ela", disse Belemere emocionado. "Então, se você acredita de todo o coração no seu sonho e tem uma vontade inquebrantável, você vai conseguir. Entendido, vovô? Eu faço isso", disse a menina e saiu com os primos. Luffy então olhou para seus filhos e sorrindo para eles disse: "Estou muito feliz em vê-los juntos e saudáveis, por isso faremos um banquete para comemorar este encontro." "Sim, um banquete, estamos com fome", disseram os 4 ao mesmo tempo. Luffy apenas riu sua risada xixi e foi com eles e seus netos celebrar o banquete. Foi um dos melhores banquetes que o nosso capitão teve, com os seus filhos e netos a celebrarem a possibilidade de estarem juntos em família. Porém, naquela mesma noite, enquanto seus filhos e netos dormiam sorrindo, o ex-rei dos piratas e capitão dos chapéus de palha morreu sorrindo. No altar de dimensão espiritual, nosso capitão não sabia onde estava e por que estava ali, se antes dormia tão tranquilamente. Então, de repente, no trono que estava diante dele apareceu um homem de aparência jovem, com cabelos negros de comprimento médio e roupas como as dos sacerdotes daquele deus Enel. O homem deu-lhe um grande sorriso e disse:
É um prazer finalmente ter você aqui, Monkey D. Luffy. Luffy olhou para ele um pouco confuso e perguntou. Com licença, mas quem é você? Que faço aqui? E por que você me conhece? Bem, deixe-me responder aos poucos. Primeiro, em relação a quem eu sou, meu nome é D e sou a divindade do D, ou seja, sou o deus das pessoas que tem a letra D no nome. Você é um deus como Enel e Insama. Por favor, não me compare com essas duas tentativas de deuses, já que um era arrogante que se acreditava um deus por ganhar um poder muito grande e o outro era um dos meus abençoados que, ao ganhar vida longa e quase destruir o resto, tornou-se corrompido acreditando ser uma divindade. Eu sou um verdadeiro deus. E com relação à sua última pergunta, porque conheço todos os D que existiram até agora, incluindo seus filhos e netos, eu entendo bem o que estou fazendo aqui. Ah, sobre isso. É porque você morreu, D disse sem tomar cuidado. Alguns minutos de silêncio se passaram, até que Luffy começou a gritar e enlouquecer. Como eu morri? Não é possível, não posso morrer e deixar minha família em paz. Calma, calma, é normal que você morra aos 100 anos, já que você não seria eterno. E não se preocupe com sua família que, sendo seus filhos e netos, terão poder suficiente para cuidar de si mesmos, D disse a ele, tentando acalmá-lo. Luffy ao ouvir isso se acalmou e sorrindo disse. Ah, então não há problema. Isso significa que poderei ver novamente meus nakamas mortos no lugar para onde ele vai me guiar? Luffy ao ouvir isso se acalmou e sorrindo disse. Ah, então não há problema. Isso significa que poderei ver novamente meus nakamas mortos no lugar para onde ele vai me guiar? Bem, sim e não, tipo sim e não, não entendo. Você verá, se conseguir ver seus nakamas, mas não na morte. Olha, de todos os D que vi junto com suas vidas, você é o mais especial e único de todos e ao invés de te guiar para o seu descanso eu planejo algo melhor para você, disse D sorrindo. E do que se trata? Luffy perguntou animado com uma nova aventura. Bem, me diga uma coisa. Você estaria disposto a fazer qualquer coisa para viver uma vida plena com seus nakamas sem que eles morressem? Luffy ao ouvir isso disse com decisão e determinação. Claro! Estou disposto a fazer qualquer coisa para poder estar com eles. D sorriu ainda mais e propôs. Muito bem, então o que você acha de viver sua vida novamente desde criança, mas desta vez com seus 100 anos de experiência e lembranças de sua vida passada para estar com eles novamente? Luffy não conseguia acreditar que eles lhe deram uma nova oportunidade de vê-los novamente e também corrigir vários erros em sua vida após morrer, então ele lhe disse entusiasmado. Eu acho ótimo, incrível e maravilhoso. Obrigado por esta nova oportunidade. D ouviu animado e riu um pouco. Ei, acho bom que você goste do que proponho, mas não vai ser de graça. Luffy ficou muito animado, mas quando soube disso ficou sério e perguntou. Como não vai ser de graça? Sabe, devolver alguém ao passado é algo que não devo fazer, porém me deixaram abrir uma exceção para você. No entanto, existe uma condição para poder fazer isso e você tem que cumpri-la. Qual seria a condição? Bem, acontece que no futuro haverá uma grande guerra que colocará o destino do mundo em jogo e as forças da liberdade precisarão de guerreiros poderosos. Aí entra você e a condição de poder voltar ao passado. O que você precisa de mim? Luffy perguntou, já preocupado. D sorriu estranhamente e respondeu. A condição é que nesta nova vida você tenha no mínimo 50 filhos. Luffy demorou um pouco para processar o que ouviu e quando finalmente entendeu gritou. Menos 50 crianças. Como diabos você quer que eu tenha tantos filhos? D estava rindo da reação de Luffy e disse. Bem, eu entendo que você esteve com 2 mulheres na sua vida, certo? Sim, Nami e Hancock. E você teve 2 filhos com cada um, certo? E, então, o jeito de ter mais filhos é ter mais mulheres. Em outras palavras, um harém? Luffy olhou para ele por um momento e então disse. Um harém? Você quer que eu tenha o harém que meu Nakama Sanji tanto sonhou? Assim é. Se você tiver um harém, será um pouco mais fácil cumprir a condição, pois é necessário que você tenha esses 50 filhos, pois qualquer filho que você conseguir ter é poderoso e será importante para essa guerra. Bem, eu entendo esse ponto, mas não acho que será fácil para mim criar um harém, já que apenas Nami e Hancock estavam comigo e Robin me confessou antes de morrer. D estava rindo incontrolavelmente do que ouvia e isso incomodava Luffy. Quando D se acalmou ele disse. Não acredito que na sua idade você não tenha conseguido perceber as mulheres por quem conseguiu se apaixonar, mas não posso te culpar.
Então deixe-me mostrar a você. D fez aparecer uma tela e Luffy pôde ver imagens de mulheres que conheceu em sua vida, algumas ajudando-as, outras derrotando-as e outras com quem ele apenas havia cruzado. Ao ver as imagens percebeu que sem querer, havia entrado no coração de todas aquelas mulheres e elas se apaixonaram por ele. Ele olhou para D e disse: bem, vejo que não é impossível para mim, então nesse caso aceito a condição se com isso puder estar com meus nakamas novamente. Muito bem, e não se preocupe com a vida dos seus filhos que você deixou quando morreu, vou colocar a vida deles em uma realidade separada e eles poderão continuar suas vidas. Você viverá sua nova vida em uma nova realidade original. Obrigado, isso me acalma, disse Luffy aliviado. Ei, então vamos começar a te mandar quando retornar, Luffy, D disse mexendo as mãos de onde uma energia estranha começou a sair. Luffy estava animado e ansioso para ver seus nakamas novamente, principalmente as mulheres que Nami e Hancock amavam. Ele estava mais do que pronto para que D o enviasse, quando pensou em algo que pudesse ajudá-lo em sua nova vida e que pudesse ajudá-lo a manter seus nakamas e pessoas amadas vivas. Espere, velho, quero te perguntar uma coisa primeiro, Luffy disse parando. D parou e uma veia apareceu em sua testa. Gostaria que não me chamassem de velho porque mesmo tendo mais de 1000 anos não me vejo como um velho. Mas deixando isso de lado, o que você quer me perguntar se posso cumpri-lo? É algo que pode me ajudar a alcançar minha nova vida com sucesso, Luffy disse com um sorriso inocente. Ilha da no Mackno's Bar. O pequeno Luffy estava no chão depois de desmaiar minutos depois de Shanks repreendi-lo por comer a fruta Gomu Gomu e todos ficaram preocupados. De repente, o menino se levantou e depois de olhar tanto para seu corpo quanto para o que estava ao seu redor, gritou: voltei! Voltei! Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Após o grito do pequeno Luffy, Shanks, Makino e o resto dos piratas Akagami ficaram confusos com o que ele disse. Eles não entendiam por que ele disse que havia retornado e de onde havia retornado se não tivesse ido a lugar nenhum. O pequeno Luffy percebeu o que havia dito e tentando consertar a situação disse: ah, estou com raiva de novo. Shanks, não vou te perdoar por me sacudir daquele jeito, maldito seja. Quando Shanks ouviu isso, ele começou a rir e disse: ah, vejo que você está com raiva de novo, você ainda é uma criança. Luffy olhou para ele e respondeu sorrindo: bem, vou te mostrar que não sou mais, Shanks. Makino, você pode deixar Shanks e eu sozinhos em um quarto, por favor? Makino apenas assentiu e Luffy levou o ruivo para um quarto e fechou enquanto ele entrava com ele. Todos não entenderam o que estava acontecendo e olharam para onde estavam o Capitão Ruivo e o futuro Capitão dos Chapéus de Palha. Depois de muitos minutos os dois saíram da sala e todos puderam ver Shanks com um olhar mais sério e quando chegou a sua equipe ele disse: tenho que falar com todo mundo. Todos assentiram e seguiram seu capitão para fora do bar enquanto Luffy estava sentado na frente de Makino e perguntou a ela: e o que você conversou com o capitão? Luffy apenas sorriu para ele como sempre faz e disse: eu só disse a ele o que era necessário para que ele não me visse mais como uma criança e o que ele precisaria para o futuro. No dia seguinte os bandidos da montanha que apareceram no dia anterior voltaram ao bar e começaram a beber. Então o líder começou a zombar de Shanks e sua tripulação, dizendo coisas ruins sobre ele. O pequeno Luffy estava naquele momento comendo a comida que Makino havia preparado para ele e ao contrário de sua vida passada, ele permaneceu calmo apesar de ouvir tudo o que diziam sobre o homem que ele admirava. Depois de ouvir os insultos por mais algum tempo, Luffy sorriu ao ver quem havia aparecido atrás do líder dos bandidos e disse: se você vai dizer algo sobre alguém, diga na frente dela e não faça isso atrás dela como um covarde. O líder dos bandidos se virou e encontrou o Capitão Ruivo Shanks sorrindo. Uau, mas olha quem nos viu de novo, o pirata amante da limpeza. Você está procurando outra coisa para limpar? Disse o líder dos bandidos, zombando dele. Shanks apenas sorriu e disse à sua tripulação: gente, deixe-me cuidar disso sozinho. Os piratas assentiram sorrindo e deram um passo para trás para observar, sorrindo, como seu capitão agiria. Que você vai cuidar de nós sozinho? Ah, não me faça rir. Rapazes, matem-no, disse o líder dos bandidos com desprezo. Todos os bandidos atacaram Shanks ao mesmo tempo, enquanto o sorriso do Ruivo aumentava. Depois de um segundo, todos os bandidos estavam no chão com espuma na boca, enquanto o líder dos bandidos olhava horrorizado com o que havia acontecido.
Então Shanks desembainhou sua espada e apontando-a para o bandido disse: me escute com atenção. Posso ter comida derramada em mim, ser insultado e até cuspir na minha cara, porém não vou perdoar ninguém que machuque meus amigos. Luffy, ouvindo as mesmas palavras que havia dito em sua vida anterior, sorriu com orgulho. O bandido apenas lhe disse, tremendo de medo: e por que você me diz isso se eu não mexi com nenhum dos seus amigos? Mas eu precisava te contar antes de acabar com você, disse Shanks, movendo sua espada. O bandido também desembainhou sua espada tentando sobreviver, mas Shanks se moveu em uma velocidade incrível e perfurou o bandido bem no coração. Quando o corpo do chefe caiu no chão, Shanks olhou para Luffy com um sorriso ao qual o garoto sorriu de volta. Depois de retirar o corpo do líder dos bandidos e afugentar os outros bandidos, Shanks e Luffy foram ao porto para se despedir. Bem, estou indo embora. Preciso começar com o que conversamos, disse Shanks. Sim, e devo me preparar para me tornar um pirata, Luffy disse sorrindo. Mas Shanks ao ouvir isso resolveu tirar sarro dele como na vida anterior. Como se você fosse se tornar um pirata, disse ele, mostrando a língua. Luffy, ao ouvir a mesma zombaria de sua vida anterior, decidiu jogar seu jogo e dizer-lhe as mesmas palavras daquela vez, mas de uma forma diferente. Você verá, formarei uma tripulação que supere essa, encontrarei o maior tesouro de todos e vou me tornar o rei dos piratas. Ao dizer essas palavras com atitude e determinação mais fortes do que antes, o céu escureceu por um momento com trovões e o mar estremeceu como se apoiassem as palavras do menino. Shanks, após ouvir e ver o incrível acontecimento da natureza, abriu um grande sorriso e disse: nossa, vendo como o céu e o mar te apoiam no seu sonho, não tenho escolha a não ser te dar isso. Ele tirou o chapéu de palha que estava usando e colocou na cabeça do pequeno Luffy. Eu te dou este aqui. Chapéu para que você possa cuidar dele para mim e você vai devolvê-lo para mim quando se tornar um grande pirata novamente. É uma promessa. Embora a verdade seja que este chapéu sempre pertenceu a você, Luffy. Luffy apenas sorriu para ele e pôde ver como Shanks e sua tripulação entraram no navio e ele partiu. Depois de ver o navio desaparecer, Luffy foi com Makino até o bar esperar seu avô levá-lo até Dadan e Ace. Enquanto esperava o avô aparecer, ele pensava no que faria quando visse seus irmãos e enquanto pensava que algo lhe ocorreu sobre a ilha. Espero ver Ace e Sabo em breve, disse Luffy entusiasmado. Alguns dias depois, enquanto Garp carregava Luffy pela floresta em direção à casa dos bandidos, Dadan procurou com raiva por toda parte. Onde estão esses pirralhos agora? Calma, chefe, eles não podem estar muito longe, disse um bandido a ela. Aí bateram na porta da casa e quando Dadan foi abrir gritou: o que você quer, droga? Sou eu, disse Garp com raiva. Dadan caiu de costas ao ver o avô de Luffy e ela junto com mais dois bandidos gritaram: Garp-san! Garp apenas olhou para eles com indiferença e disse: bem, Dadan, eu trouxe meu neto para você para que você possa cuidar dele. Luffy apenas cumprimentou com o típico eu e depois que Dadan ouviu disse para Garp: já estou farto desses pirralhos, Garp. Ao ouvi-los, Luffy apenas sorriu e decidiu usar as manobras de sua ex-esposa. Vovô, não seja mal com eles. Tenho certeza de que eles têm uma vida melhor para viver do que cuidar de crianças poderosas só porque você pede. Dadan olhou para ele com os olhos marejados e disse: pirralho, você está dizendo que nos entende? Claro, se eu fosse você me sentiria muito mal por acidentalmente cuidar de crianças, disse Luffy, fingindo ser compreensivo. Dadan ao ouvir isso começou a chorar e puxou Luffy para um grande abraço e disse: o que você me entende, você é um bom pirralho. Muito bem, Garp, cuidarei do seu neto como se ele fosse meu filho. Garp não conseguia acreditar que Dadan havia concordado em cuidar de uma criança por vontade própria, mas ao ver o sorriso travesso de Luffy percebeu que a velha agora estava dançando na palma da mão do neto. Enquanto isso, Luffy em sua mente estava divertido e orgulhoso de ter sido capaz de usar as habilidades de manipulação de sua amada esposa Nami e ele tinha certeza de que ela ficaria orgulhosa dele quando ele contasse a ela. Aí o avô sorriu e depois rindo disse: muito bom, pelo menos não terei que me preocupar com isso. Quando Luffy conseguiu sair do abraço de Dadan, ele sentiu com seu haki como uma cuspida vinha direto para ele e ele se esquivou. Então ele pôde ver Ace sentado em um javali que ele mesmo caçava e quando Garp viu disse para Luffy: Ace, que bom ver você.
Luffy, este é Ace e ele será seu irmão a partir de hoje. Luffy apenas sorriu para Ace e entrou primeiro na casa de Daban, o que irritou um pouco o homem sardento. Após uma apresentação com os bandidos e tendo comido uma boa porção de carne, Luffy se preparou para seguir Ace até onde Sabo estava. Ele já tinha um plano para unir os três irmãos e precisava dos dois juntos para alcançá-lo. Então ele finalmente percebeu a palavra que Daban havia dito antes. Pirralhos? Sabo mudou-se para a casa de Daban mais cedo? Não, acho que não, porque se fosse esse o caso, Ace não teria que sair assim. Algo estranho está acontecendo aqui. No entanto, ele decidiu que perguntaria a Ace quando seu plano fosse bem sucedido e continuou depois de seu irmão. Depois de passar pela lixeira e se aprofundar na floresta, Ace alcançou a árvore onde escondeu seu tesouro com Sabo. Luffy estava escondido sem Ace vê-lo e pôde ver como Sabo apareceu e Ace subiu na árvore para se juntar a ele. Luffy sabia que era hora de colocar seu plano em ação e foi até a árvore gritar. Uau, então aqui está seu tesouro e seu companheiro, Ace. Quando Ace e Sabo ouviram furioso e gritaram. Como você nos encontrou? Foi fácil, só tive que seguir Ace sem que ele me notasse até chegar aqui, Luffy disse sorrindo. Quem é esse garoto, Ace? Perguntou com raiva. Ele é apenas um idiota que o vovô trouxe e que parece ser seu verdadeiro neto, disse Ace. E como ele pôde seguir você até aqui? Sabo perguntou novamente. Não sei, pois não tinha percebido que ele estava me seguindo. Luffy os observou muito divertido e então gritou. Ei, você não acha que eu poderia contar a alguém sobre o seu tesouro para meu benefício? Quando os dois ouviram isso, agarraram os tubos e uma corda e desceram comicamente da árvore. Vendo isso, Luffy sorriu satisfeito, pois era isso que ele queria e eles haviam caído na armadilha. Ao chegarem ao chão, correram em direção a Luffy para capturá-lo, mas o Chapeuzinho de Palha desapareceu de onde ele estava e quando o procuraram por todos os lados, foram atingidos por um chute, após o qual os tubos e a corda foram arrancados deles. Depois de um minuto, ambos foram amarrados na árvore com o Luffy na frente deles enquanto ele pensava. Nunca pensei que poderia vê-los na mesma posição em que me colocaram em minha outra vida. Xixixe, poderei me vingar dessa vez, mas para que minha vingança funcione e minha nova oportunidade de ter sucesso, terei que faça isso agora. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. No novo reino de Goa tudo era paz e prosperidade para aqueles que ali viviam. No entanto, o novo rei viu-se num horrível pesadelo. Vamos, pirralho, termine de fazer esses mapas para mim. Eu faço tudo o que posso. Vamos, você não quer libertar sua aldeia. Se você não fizer esses mapas eu irei destruí-los. Por favor não, deixe minha vila em paz. Farei tudo o que você me pedir, mas deixe-os em paz. Eu gosto assim, pirralho. Chaia. Não, Nami. Luffy acordou de repente, soando e quase sem fôlego por causa daquele pesadelo no quarto onde ele estava dormindo. Enquanto suas irmãs Anne e Sarah dormiam pacificamente ao seu lado, ele suspirou e tentou se acalmar. Foi um pesadelo horrível, mas é algo que não vai acontecer novamente graças ao plano que fiz antes de conquistar minha ilha. Depois foi até o grande mapa que estava na sala, colado na parede. Era um mapa completo do East Blue, embora não completamente, já que seria aperfeiçoado pela futura rainha e Luffy estava olhando para uma ilha específica. Bem, espero que a pessoa que mandei para espionar os homens peixe me dê notícias logo para que eu possa ir na hora certa. Então Anne e Sarah acordaram do diálogo de Luffy e perguntaram a ele. O que você está fazendo, Luffy? Luffy olhou para eles e sorrindo disse. Ah, meninas, estou indo para uma determinada ilha em breve. Tenho que me preparar. Para que ilha? Anne perguntou. Aquele em que existe uma vila chamada Kokoyashi. Eu tenho que ir para lá. Luffy disse sério desta vez. E por que você está indo para lá? Sarah perguntou. Tenho que encontrar uma certa pessoa de quem gosto muito e talvez chutar o traseiro de alguns peixes. Então iremos com você, ambos disseram. Luffy balançou a cabeça e disse. Sinto muito, meninas, mas isso é algo muito pessoal e que tenho que fazer sozinho. Além disso, se eu sair da ilha, você e seus irmãos ficarão no comando e também quero que você aproveite minha ausência para treinar sem mim. Então um funcionário do palácio bateu e após Luffy dar permissão ele entrou e disse. Vossa Majestade, a pessoa que você enviou ligou e quer falar com você. Já vou, disse Luffy e correu em direção ao Dendemushi, que ele pegou e falou olá, o que você descobriu?
Vossa Majestade, os pescadores que você me enviou para proteger estão há 3 dias de chegar à ilha que você me contou, disse a pessoa. Bem, obrigado pela informação, agora vá até a ilha e espere por mim. Ok, Majestade. Depois que ele desligou, Luffy foi até o mordomo e disse: prepare um barco imediatamente para ir até a Vila Kokoyashi. Seja rápido, por favor. Imediatamente, Majestade, disse o mordomo e saiu. Então Ace e Sabo entraram para perguntar ao irmão: está tudo bem, irmãozinho? Mais ou menos. Eles me informaram que Arlong está há 3 dias de chegar à Ilha Nami, então tenho que chegar lá o mais rápido possível para salvá-la, Luffy disse sério. Nossa, parece que você a ama muito, Luffy. Nesse caso, quando você vai embora? Ace perguntou. Hoje, se eu for embora mais tarde posso me arrepender. Bem, então manteremos tudo em ordem enquanto você salva sua rainha, disse Sabo, sorrindo. Obrigado, irmãos, disse Luffy, abraçando-os. Depois de se preparar, embarcou no barco que o levaria à Ilha Nami e zarpou se despedindo dos irmãos. Durante a viagem ele fez questão de treinar para poder lutar contra Arlong, pois mesmo tendo 100 anos de experiência seu corpo ainda era o de uma criança e ele não podia confiar em sua experiência. Durante a viagem ele tentou ter calma para não passar mal durante todo o caminho, mas não conseguiu pois sua preocupação com Nami não permitia. 3 dias se passaram e o navio finalmente chegou na ilha e ao chegar Luffy foi até o espião que ele havia enviado e perguntou-lhe desesperado. Os homens peixes chegaram. Onde estão? Eles já chegaram e estavam indo em direção a uma casa com tangerinas agora mesmo, disse ele, apontando para a casa de Nami no Jiko. Maldita seja. Fiquem todos aqui porque não quero que se machuquem, disse ele aos que o seguiam e foi como um raio em direção à casa. Realmente não é como aquele fedorento que nos governava. Estou feliz por estar ao seu serviço, disse o mordomo alegremente, ao que os outros assentiram. Enquanto isso, na casa de Nami no Jiko, Belemere jogou as filhas dentro de casa e Arlong apontou uma arma para ela. Ela já estava preparada para morrer e o asqueroso homem-peixe estava prestes a puxar o gatilho, sorrindo maliciosamente, mas quando atirou algo se interpôs entre a mulher e a bala e caiu no chão. Ao olharem com atenção, todos puderam notar, até mesmo Nami no Jiko, que viram o que aconteceu, que quem parou a bala nada mais foi do que um garoto com chapéu de palha. Arlong, ao vê-lo, começou a rir e disse: Chao. Bem, o menino decidiu bancar o herói. Bem, não importa, já que ele está morto e o que ele fez foi em vão, já que finalmente vou acabar com Ti, mas não conseguiu terminar, pois recebeu um golpe do menino de chapéu de palha, que após acertá-lo olhou para ele com intenção assassina. Belemere olhou para ele surpresa com as filhas a abraçando e olhando para o menino que salvou sua mãe com olhos curiosos, principalmente a pequena Nami. Arlong levantou-se, acariciando a mandíbula machucada, e perguntou com raiva. E quem você pensa que é, humano insignificante? Luffy apenas olhou para ele com olhos cheios de poder e disse intensamente. Eu sou Monkey D. Luffy, neto de Monkey D. Garp e agora mesmo aquele que irá derrotar você. Vendo aqueles olhos cheios de poder e intensidade, Arlong sentiu pela primeira vez medo de um humano e isso o deixou ainda mais furioso porque tinha medo de uma criança humana, o que era a pior humilhação. Furioso, ele gritou para seu povo. Mate aquele humano insignificante. Porém, antes que os homens peixe pudessem atacar o pequeno, Luffy desapareceu e ficou na frente de Ashi e disse. Eu sei que você não é como eles, então se ficar aqui posso te libertar depois de acabar com Arlong e os outros. Ashi apenas olhou para ele e baixou as espadas e acenou com a cabeça. Após isso Luffy o abraçou e após sorrir para ele desapareceu novamente e apareceu na frente de Nami e colocando o chapéu no cabelo laranja dela ele disse. Você poderia cuidar de mim, por favor? É o meu maior tesouro e só posso confiar em você para cuidar dele enquanto eu chuto o traseiro desses peixes. Nami apenas assentiu e depois de sorrir para ele ela se lançou em direção aos homens peixe para lutar. Todos assistiram com espanto enquanto o pequeno lutava contra os homens peixe com tanta maestria. O menino bateu em cada homem peixe, deixando-os inconscientes com um único golpe e sem usar sua fruta do diabo. Quando terminou com todos, olhou para Arlong e apontando para ele disse. Você é o último, maldito cara de peixe. Maldito humano. Eu vou matar você. Arlong rugiu furiosamente. Ele então atacou Luffy tentando mordi-lo com seus dentes afiados, mas quando ele o mordeu, seus amados dentes foram imediatamente destruídos.
Ele não entendeu como eles foram destruídos apenas por morder a criança, mas ao vê-lo percebeu que seu corpo havia ficado preto, então imediatamente entendeu. Esse é o Aki. Arlong gritou sem acreditar. Belemere, ao vê-lo, ficou surpreso e mencionou: Aki. Isso é uma coisa muito difícil de aprender, mesmo para os fuzileiros navais, e esse garoto pode usá-lo como se fosse muito fácil. Além disso, ele disse que era neto do meu amigo Garp, então isso pode explicar por que posso usá-lo como ele. Nami e Nojiko, ouvindo a mãe, olharam com mais espanto para o menino que lutava contra Arlong. A luta entre os dois ficou mais intensa com Luffy acertando o Homem-Peixe com tudo que tinha. Ele o acertou como uma pistola a jato, uma bazuca, o rifle e, finalmente, uma metralhadora, cada um com toda a sua fúria. Arlong recebia tudo sem conseguir desviar ou contra-atacar e a cada golpe sentia seus ossos quebrarem. Após 2 minutos de luta, Luffy agarrou Arlong pelo pescoço e se preparou para usar a técnica que aprendeu em Wano. Você. Ao cobrir seu punho com a Advanced Armor Arc e adicionar King Sake a ele atingiu Arlong com todo o poder que possuía. Ao acertar o golpe, Arlong sentiu seus órgãos internos sendo atingidos intensamente. Então, Luffy olhou para o Homem-Peixe com ódio e disse: ouça-me com atenção, não tenho sido alguém que mata seus inimigos porque prefiro ferir seu orgulho e destruir suas ambições. Mas vou abrir uma exceção para você, porque você fez tantas coisas que me irritaram, então você merece morrer em minhas mãos. Em seguida, cobrindo seu braço com Aki, ele perfura o peito de Arlong, matando na hora. Depois de desabafar sua fúria contra Arlong e de ter realizado seu desejo de fazê-lo pagar por sua vida passada, ele se voltou para Belemere e suas 2 filhas que o olhavam maravilhadas e sorriram para elas. Não se preocupe, ele não será mais um perigo para sua ilha. Xixixe. As pessoas que assistiam a tudo sem se mexer de repente explodiram em gritos de alegria e alegria pelo menino que os salvou e os libertou de uma possível escravidão. Eles amarraram os outros homens-peixe, exceto a Shi, a pedido de Luffy, e os levaram embora para que a marinha pudesse prendê-los. Então, Luffy foi convidado para ir à casa de Nami por Belemere e neste momento ele estava comendo uma refeição deliciosa que a ruiva havia preparado para ele. Enquanto ele comia, a garota de cabelo laranja que ainda estava com o chapéu na cabeça olhava para ele com olhos brilhantes, assim como a garota de cabelo azul, o que o deixou um pouco nervoso. Quando terminou de comer e agradeceu a Belemere pela comida, Luffy disse para Nami: posso falar com você a sós, por favor? Por quê? Nami perguntou estranhamente. Porque devo lhe contar uma coisa que nem sua mãe nem sua irmã deveriam ouvir, Luffy disse a ele com um sorriso. Ela duvidava se deveria ir com ele, mas havia algo naquele sorriso que lhe deu confiança por algum motivo, então ela mesma levou Luffy para o quarto dele e após fechar ele lhe perguntou: o que você quer me contar sozinho? Luffy estendeu a mão para ele, na qual estava o símbolo do chapéu de palha, e disse: você poderia segurar minha mão por um momento, por favor? E por quê? Nami perguntou confusa. Você poderia simplesmente pegar? Você entenderá muitas coisas se fizer isso, Luffy disse a ele com um grande sorriso. Ela estava hesitante em segurar a mão de um estranho, mas aquele menino não apenas salvou sua ilha, mas seu sorriso lhe deu grande confiança e segurança sem saber por quê. Então ele pegou a mão de Luffy sem medo e instantaneamente as memórias de sua vida passada vieram à sua mente que se misturaram com as poucas de sua vida atual. Depois de alguns momentos, ela olhou para todos os lados e quando viu Luffy com seu grande sorriso, lágrimas escorreram de seu rosto e ela se jogou em seus braços. Luffy, estou tão feliz em ver você, Nami gritou enquanto abraçava Luffy. Também estou feliz em ver você, minha amada Nami, disse Luffy, acariciando suas costas. Após um abraço que durou 1 minuto, Nami se separou dele e percebeu que estava com o chapéu de Luffy, o que a deixou muito feliz e perguntou-lhe: mas, como é possível que eu tenha voltado e por que estou no corpo da minha garota? Fique à vontade porque o que vou te contar será longo e talvez impossível de acreditar, Luffy disse a ela e então começou a contar tudo. Ele contou a ela tudo o que aconteceu depois que seus nakamas morreram. Quando ele contou sobre o funeral e sua depressão, ela sentiu uma grande dor no coração. Agora, quando ele mencionou seu casamento com Hancock e que tinha 2 filhos com ela, Nami bateu nele com tanta fúria que ele quase morreu novamente.
Porém, ela ficou feliz ao saber que seu filho se tornou o novo rei dos piratas e que seus 2 filhos lhe deram netos, e ficou ainda mais feliz ao saber de sua neta Belemere e de seu sonho de superá-la. Ao chegar à morte e ao reencontrar D, as reações foram outras. Alegria por saber que seu marido havia morrido após uma longa vida e dar amor aos filhos. Surpresa ao saber que D era seu Deus e lhe deu a oportunidade de voltar ao passado para estar com eles. Aborrecimento por saber a condição de ter pelo menos 50 filhos e saber que era preciso ter mais mulheres para poder tê-los. Finalmente, ele contou a ela o que fez desde que voltou até derrotar Arlong e devolver suas memórias para ela. Depois de ouvir Luffy, Nami apenas pareceu um pouco incrédula e então começou a falar. Bem, sobre o seu casamento com aquela cobra, só me deixa com raiva que depois de me perder, você se casou com ela justamente quando havia outras mulheres lindas e melhores, embora eu entenda, já que ela foi quem mais te apoiou na sua depressão. Também fico feliz que você tenha tido filhos com ela, já que o nosso tinha com quem competir e isso poderia ter lhe dado mais felicidade. Estou surpreso que você tenha vivido tanto e que deseja seu Deus, e que ele tenha lhe dado uma segunda chance. Embora eu não goste nem um pouco da condição de você ter no mínimo 50 filhos, já que para isso você terá que fazer um harém para tê-los, disse Nami, um tanto irritada. Sim, eu sei, mas devo cumprir a condição porque se não o fizer, isso me fará desaparecer e tudo voltará a zero sem que eu esteja aqui e eu não quero isso e sei que você também não quer. Ele me deu um prazo para cumpri-lo, tenho até os 30 anos para ter meus primeiros filhos e até os 40 para ter 50. Nami, é minha segunda chance de fazer um futuro diferente, de corrigir meus erros e se ao menos eu tenho que ter pelo menos 50 filhos para ter você de volta, terei prazer em fazer isso, Luffy disse a ele com determinação. Nami apenas suspirou e disse. Bem, tudo bem, vejo que 100 anos fizeram você amadurecer. Luffy deu aquele sorriso que ela tanto amava e disse. Além disso, você será a primeira no meu harém, já que foi minha primeira esposa e foi você quem amei primeiro. Nami soltou as lágrimas novamente e abraçou Luffy novamente, mas dessa vez com mais amor. Eles ficaram assim por 2 minutos e então Nami se separou de Luffy e disse. Bem, você pode ficar com seu harém, mas farei uma lista daqueles que deveriam estar nele e você me ajudará. Luffy sorriu para ele e perguntou. Aqueles que deveriam estar no harém? Sim, Luffy, já que você me disse que D te mostrou as mulheres que desenvolveram sentimentos por você e nós faremos com que elas fiquem no harém. Portanto, você e eu faremos uma lista dessas mulheres e depois deixaremos que aquelas que aparecerem juntem-se à minha supervisão e no futuro daquela cobra, mesmo que eu não goste, já que não podemos deixar qualquer mulher entrar no harém. Mas aqueles que estão nessa lista serão prioritários, disse Nami com sua habitual atitude de líder. Acho uma ótima ideia, Nami, e agradeço por você incluir Hancock na liderança do harém. Xixi, eu não tenho escolha, já que ela foi sua outra esposa em sua vida passada, Nami disse novamente, irritada. Então houve uma batida na porta e Belemere disse. Nami, você poderia sair com o Luffy? O povo da cidade quer dar uma festa para ele por ter nos salvado. Ao ouvir a voz de sua amada mãe, Nami viu Luffy e ele apenas sorriu para ela, acenando para ela ir com ela. Ela não pensou 2 vezes e abriu a porta para encontrar a mãe que havia perdido em sua antiga vida, olhando para ela com um sorriso. Ao vê-la, lágrimas caíram de seus olhos e ele foi abraçá-la, gritando. Madre! Belemere retribuiu o abraço e perguntou. Mas o que está acontecendo, Nami? Se não nos vimos há mais de um momento, mas é como se eu não visse você há mais de 20 anos, mãe, Nami disse a ela, soluçando. Belemere apenas continuou abraçando-a, enquanto Nojiko os observava com alegria. Luffy olhou para o abraço feliz, mas ao vê-los percebeu que sempre sentiu falta daquele tipo de abraço, o de mãe. Ela percebeu a falta de uma mãe em sua vida e começou a sentir um vazio no coração, então decidiu perguntar ao pai na hora certa tudo sobre ela, mesmo que tivesse que forçá-lo a fazê-lo. Depois de um abraço que durou muito tempo, Nami se separou da mãe e foi em direção a Luffy. Então quando Belemere viu isso ela disse. Vejo que vocês dois ficaram muito próximos, eu me sentiria muito tranquilo se minha pequena Nami estivesse com alguém tão forte quanto você. Luffy sorriu para ele e disse. Depois de conversar com a Nami e conhecê-la um pouco, passei a gostar dela e quero proteger seu sorriso, por isso quero que ela fique comigo.
Você me deixaria levá-la para minha ilha para torná-la mais forte para que eu possa viajar para realizar meu sonho e ao mesmo tempo realizar o dela, por favor? Nami olhou para ele surpresa, assim como Nojiko e Belemere pensaram por um momento e então. Tudo bem, mas com 3 condições. Número 1, que você leve Nojiko com você também. Número 2, que você os proteja com sua vida. E número 3, que ela possa vê-los com frequência. Bem, eu levarei Nojiko também e prometo que irei protegê-los com minha vida. E como sou o rei da ilha Daven, posso mandar um navio trazê-los ou posso trazer um navio sempre que quiser ir visitá-los. Tenha um Dendemushi da minha ilha para que você possa se comunicar quando quiser vê-los. Luffy disse entregando-lhe um Dendemushi que seu mordomo lhe trouxe. Você é o rei da sua ilha? Nami perguntou surpresa. Nossa, você me surpreende cada vez mais, meu jovem, disse Belemere, sorrindo e com a mão na bochecha. Depois foram para o banquete que fizeram para Luffy, no qual ele comeu como sempre faz, enquanto Nami permaneceu ao seu lado e surpreendentemente Nojiko do outro lado. Nami percebeu isso e levou Luffy para conversar a sós com ele. Ei Luffy, que tal incluirmos Nojiko no harém? Luffy olhou para ela surpreso e disse. Mas Nami, eu pensei que você odiava ter que dividir com sua irmã. Erro. Eu odeio que ela compartilhe suas coisas antigas comigo, mas agora serei eu quem dividirá meu marido com ela, mesmo que ela não saiba disso, Nami disse sorrindo maldosamente. Nós. O que é? Além disso, ficarei mais tranquila se ela estiver com você e muito feliz se um desses 50 filhos for dela, Nami disse com uma atitude arrogante. Luffy olhou para ela por um momento e suspirando, disse. Bem, mas só se ela sentir algo por mim, pois não quero forçar nenhuma mulher a ficar comigo se ela não quiser, viva-a. Depois voltaram para o banquete que durou até 3 dias. Após o 3º dia e tendo dormido junto com Nami e Nojiko, eles iriam embarcar no barco para ir para Davna Island com todos os habitantes da vila se despedindo. Depois de um longo abraço de Belemere para as filhas e também para o genro que ela teria, elas embarcaram no navio que zarpou enquanto o genro perguntava à mulher. Tem certeza de deixar suas filhas com aquela criança? Claro, ele é a criança mais forte que já vi, o avô dele é meu amigo. Eu sei que eles estarão seguros com ele e posso vê-los sempre que quiser. Enquanto isso no navio Luffy explicou para as 2 irmãs, mais Nojiko, que seu sonho era ser o rei dos piratas e que mesmo seu avô sendo vice-almirante da marinha, ele não queria ser como ele desde a marinha. Era corrupto e eles estavam mais próximos dos dragões celestiais que ele odiava muito. Nami já sabia um motivo pelo qual Luffy não queria ser fuzileiro naval e entendia isso, enquanto Nojiko se sentia um pouco mal já que sua mãe era fuzileiro naval, mas quando Luffy disse a ela que admirava fuzileiros navais que seguiam a justiça junto com a liberdade e que ele sabia que sua mãe era uma delas, ele se sentiu muito melhor. Ele também contou a ele sobre Aki e que iria ensiná-lo a eles, o que Nami ficou entusiasmada, já que ela nunca aprendeu isso em sua vida passada e Nojiko também ficou entusiasmada por ser mais forte. Meninas, chegaremos na minha ilha em uns 3 dias, Luffy disse sorrindo. Então será uma viagem longa, disse Nami, conhecendo a impaciência do marido. O que faremos enquanto isso? Perguntou Nojiko. Que tal começar seu treinamento? Luffy sugeriu, falando sério. De uma vez por todas. Nami perguntou surpresa com a seriedade de Luffy. Sim, porque se eles ficarem mais fortes desde que saírem da ilha será o melhor. Começaremos pela resistência deles para que quando chegarmos à minha ilha já tenham uma quantidade considerável. Portanto, quero que você corra pelo navio até não aguentar mais, e quero dizer, corra mesmo quando estiver cansado, Luffy disse intensamente. Nami sabia que ele estava fazendo isso para não perder ela ou sua irmã novamente, então ela apenas assentiu e começou a correr. Nojiko parou por um momento para se perguntar por que ele estava dizendo a ela para fazer tal coisa, mas lembrando-se da força de Luffy e do que ele disse sobre torná-la mais forte, ela fez uma cara determinada e seguiu sua irmã. Luffy os observou por um tempo e então decidiu acompanhá-los para que não treinassem sozinhos. Após algumas horas de corrida, Luffy foi até Nami, que estava descansando e disse. Nami, você acha que pode me ensinar navegação? Nami olhou para ele surpresa e perguntou. E por que você quer aprender navegação agora, Luffy? Resolvi aprender um pouco com cada um de vocês para ser um capitão completo.
É por isso que quero aprender navegação e só quero aprender com os melhores, disse Luffy com um sorriso. Nami ficou muito feliz com a decisão de Luffy e porque ele disse que queria aprender navegação com ela, então ela disse animada. Muito bem, vou te ensinar tudo o que sei sobre navegação e farei de você o segundo melhor navegador do mundo. Nami, estou contente em saber o suficiente para poder navegar sozinho, disse Luffy tentando acalmar sua excitação. De jeito nenhum, Luffy, vou fazer de você o melhor navegador depois de mim e não quero negar, você ouviu? Nami disse a ele intensamente. Luffy decidiu não falar nada e deixou sua amada Nami transformá-lo no navegador que ela queria. 3 dias depois, quando o navio chegou ao porto do reino Ace, Sabo e Sarah estavam esperando por seu querido irmão e puderam ver como Luffy se deu bem com 2 garotas. Anne e Sarah ao vê-las fizeram um beicinho de irritação já que as viam como rivais, principalmente Anne que via Nami com rivalidade ao ver que ela era idêntica a ela. Ace e Sabo foram até eles e abraçaram o irmão mais novo. Luffy, vejo que você conseguiu o que queria, disse Ace, bagunçando o cabelo de Luffy. Sim, consegui salvar Nami junto com sua mãe e irmã a tempo, disse Luffy com um sorriso. Então Nami se aproximou deles e disse: Ace, Sabo, estou muito feliz em ver vocês novamente, já que Luffy sofreu muito com suas mortes, mas pelo menos ele tinha você para superá-los. Obrigado por cuidar e amar nosso irmão, Ace disse, baixando a cabeça. Não é necessário, já que sempre amei Luffy desde que ele salvou a mim e a minha ilha de Arlong. Bem, mas agora você deve conhecer nossas irmãs e nos apresentar as suas, disse Sabo. Assim, ela é minha irmã Nojiko e embora não tenhamos o mesmo sangue somos irmãs de verdade, disse Nami, apresentando sua irmã. Olá, meu nome é Nojiko e sou a irmã mais velha da Nami, Nojiko disse sorrindo. Olá, meu nome é Portgas de Ace e sou o irmão mais velho do Luffy, Ace disse sorrindo. E eu sou Sabo e também sou o irmão mais velho do Luffy, prazer em conhecê-lo, Sabo disse tocando seu chapéu. Um prazer também, disse Nojiko. Então Anne e Sarah se aproximaram e Ace começou a apresentá-las. Esta é Portgas de Anne e ela é minha irmã. Anne olhou para a rivalidade de Nami e Nami fez o mesmo. Eu sou Nami, espero que sejamos bons amigos. Eu também o espero. Ambos apertam as mãos enquanto faíscas apareciam entre os dois. Então Sabo apresentou sua irmã. Esta é Sarah e ela é minha irmã. Sarah olhou para Nojiko com rivalidade também, o que a própria Nojiko fez com ela. Eu sou Nojiko e espero que nos demos bem. Digo o mesmo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Nami e Anne e dava para ver as 4 observando seus rivais com intensidade já que todas as 4 amavam o mesmo garoto. Luffy percebeu isso e então carregou Nami nas costas enquanto a carregava para o palácio e disse: Nami, tenho uma coisa para você então vem comigo. Ace, Sabo, guiem Nojiko ao palácio. Depois de entrar no palácio e passar por vários lugares chegaram a um local subterrâneo em frente a uma porta segura. Nami, tenho um presente para você, então quero que feche os olhos, disse Luffy entusiasmado. Nami achou tudo estranho, mas decidiu confiar no rapaz que era seu marido e fechou os olhos. Luffy, percebendo que não conseguia ver nada, sinalizou para o guarda e abriu ele mesmo a porta blindada. Quando a porta se abriu completamente, ele guiou Nami para dentro e quando eles entraram Luffy disse: Abra os olhos, Nami. Abrindo os olhos, Nami se deparou com a cena mais maravilhosa que já tinha visto. Estava dentro de uma câmara de tesouro, não completamente preenchida, mas com tesouros suficientes para cativar o coração ganancioso de Nami. Vendo todo o tesouro e dinheiro na sala, ele se virou com os olhos com símbolos de bagas e perguntou a Luffy: O que é tudo isso, Luffy? Luffy apenas sorriu e respondeu: Isso é algo que fiz para você. Como sou o rei, ganhei um grande tesouro e agora estou dando a você. Quando perdi você, senti como se tivesse perdido meu apoio para viver, mas tinha nossos filhos e Hancock para sobreviver. Agora que tenho você de volta, quero que seu sorriso permaneça sempre em seu rosto e estou disposto a lhe dar tudo o que você quiser para alcançá-lo. Isso é o mínimo que posso fazer por você e pode ter certeza que farei ainda mais para te fazer feliz. Os símbolos das bagas desapareceram de seus olhos e, em vez disso, lágrimas de felicidade fluíram deles enquanto Nami corria para abraçar Luffy. Obrigado Luffy, eu sabia que tinha me apaixonado pelo homem certo, mas você deveria saber que não precisa me encher de tesouros para me manter feliz agora.
Apenas estar ao meu lado é o suficiente. Luffy e Nami continuaram se abraçando por um longo tempo até que se separaram e Luffy disse: fico feliz em saber que estando ao meu lado você será feliz, mas agora quero te encher de tesouros porque você merece tudo pelo amor que me deu. Luffy, que lindo, eu te amo, Nami disse emocionada. Igual a mim. Então que tal você ir aproveitar seu tesouro, Nami? Xixi, Nami sorriu para ele e então com seus olhos voltando para os símbolos das bagas, ela mergulhou na montanha do tesouro para nadar nela. Luffy a observou sorrindo ao ver sua felicidade e ao observá-la pensou: senti tanta falta do lindo sorriso dela e doeu muito perdê-lo. Agora que o recuperei, farei todo o possível para mantê-lo seguro. Mesmo que não tenha feito a promessa com o cara da usina, planejo manter essa promessa mesmo nesta nova vida. Então um mordomo apareceu e sussurrou algo para Luffy, após o que ele assentiu e disse para Nami: Nami, desculpe interromper sua alegria, mas tem mais uma coisa que quero te dar. Você poderia vir comigo? Nami parou de nadar no ouro e foi em direção a Luffy para sair, mas não antes de fechar o cofre. Luffy levou Nami até a varanda onde estavam Ace, Sabo, Sara e Nojiko e eles puderam ver todo o reino reunido. O que é tudo isso, Luffy? Nami perguntou confusa. Luffy apenas sorriu e pegando a mão dela a conduziu em direção ao orador Dendemushi e depois seguiu em direção ao reino. Atenção! Quero anunciar algo muito importante. Essa garota ao meu lado se chama Nami e de agora em diante ela será a rainha deste reino. Todos ficaram surpresos, mas ainda mais Nami que olhava para Luffy com a boca aberta. Luffy continuou. Ela será a rainha principal e deve ter o mesmo respeito que eu. Então se alguém não der isso a ela ou tentar algo contra ela, farei com que paguem caro. Todos no reino ficaram abalados com suas palavras e não discutiram nada contra ele, pois sabiam que a criança era muito poderosa. Então Luffy sentiu um instinto assassino atrás de si sabendo quem estava jogando isso nele. Ele disse apressadamente. E também anunciou que as princesas Anne e Sara também serão rainhas da ilha, assim como a irmã de Nami, Nojiko. No entanto, Nami é a rainha oficial, então ela tem mais poder do que eles, mas eles ainda terão o mesmo respeito que ela. Ele podia sentir o instinto assassino desaparecendo e suspirou de alívio. Então, ele mandou todo o reino de volta e então Nami perguntou a ele: Luffy, por que você fez isso? Porque eu te disse que iria te dar tudo o que você merece para manter seu sorriso. Embora ser rainha desta ilha não seja um título tão bom quanto o de rainha pirata, disse Luffy com seu sorriso habitual. Nami ficou chocada e então seu rosto se iluminou com o sorriso que Luffy tanto amava. Depois houve um grande banquete para celebrar as novas rainhas e Nami pôde desfrutar de um banquete como antes com seu amado marido. Então eles foram até o quarto onde Luffy estava descansando e Nami ao ver a cama perguntou: esta cama é a que o infeliz rei anterior usou? E todos os móveis são os que eles também usaram. Muito bem. Guardas. Nami gritou de repente, assustando Luffy. 2 guardas apareceram dizendo: o que você quer, minha rainha? Quero que você tire todos esses móveis, principalmente a cama, e jogue fora ou queime. Eu não quero nada que tenha pertencido àquele rei nojento em nosso quarto, Nami disse dando ordens como se estivesse no Sunny. Ao seu comando, majestade, eles começaram a tirar todos os móveis, mas quando chegaram ao armário Nami os parou e tirou todas as joias e objetos de valor que havia. Quando a sala ficou muito vazia, Luffy perguntou: e onde vamos dormir agora? Não se preocupe com isso, Nami disse a ele e chamou o mordomo. O que você precisa, minha rainha? Tem carpinteiro na ilha? Há um muito bom. Muito bem, então peça para ele construir uma cama de verdade e móveis novos para o quarto da melhor qualidade. E eu quero que o seguinte símbolo fique na cama, disse ele, entregando-lhe um desenho do símbolo dos Mugiwaras. Diga a ele que precisamos da cama para esta e dos móveis para amanhã, por favor. Talvez seja difícil nesse momento, disse um mordomo preocupado. Diga a ele que precisamos deles com urgência. Muito bem, como ordenou, majestade. Mas e o pagamento? Nami ficou em silêncio por um momento e então disse: diga a ele que é um pedido do rei e da rainha e que precisamos deles. O que é? Você sabe que não gosto de gastar meu dinheiro. Luffy riu do que disse e exclamou: nunca mude, Nami. À noite, depois do jantar e de nos conhecermos ainda melhor, chegaram os móveis, pelo menos a cama e o armário.
Era uma cama king size com o símbolo dos Mugiwaras na cabeceira e o armário também foi construído com o símbolo nas portas. Eu gosto deles, Nami disse, subindo na cama. Luffy também subiu e se acomodou para dormir, após o que Nami também se acomodou abraçando-o. Antes de adormecer profundamente ele pensou, estou tão feliz por ter conseguido salvar a Nami e tê-la de volta comigo. Agora, continue trazendo Robin aqui e eu sei como fazer, para poder trazer também essa pessoa. E ele adormeceu com sua futura rainha pirata nos braços. Fim do capítulo 3.